É, pessoal, hoje sim vamos super analisar o novo trailer spot do filme do Flash, que foi exibido ontem durante a apresentação do novo streaming da Warner, a Max. Porque assim, o spot tem apenas 30 segundos, mas na verdade tem muitas coisas ali que passam despercebido e é por isso que eu acho que vale muito a pena fazer essa análise. E além disso, também tem as outras novidades envolvendo o DCU do James Gunn, porque foi anunciado o elenco completo do Creature Commandos, e que na verdade tem alguns nomes bem interessantes aqui, mas como é DC, é óbvio que teve uma polêmica, que é a questão do elenco do Guardiões da Galáxia poder eventualmente aparecer no universo da DC. E quem será que essas pessoas poderiam interpretar no DCU? E também há rumores de um possível diretor para o filme da Autoridade. Olha, gente, se for esse nome, tamo grande. Tamo grande demais! Bem, tem muito assunto no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E beleza, vamos começar falando da análise do trailer do Flash. A gente vai ir frame a frame e também tem a questão do áudio. E é o áudio que é a parte mais importante desse spot. O spot começa naquela cena que tem no trailer, que é o Flash com um uniforme olhando para a casa dele. E depois tem um corte e a gente consegue ver os pais do Barry no passado, no momento em que eles morreram, e o Barry criança ali. Esse pedaço a gente já tinha visto no trailer anterior, mas o que é novo é a voz, porque a gente escuta a voz de uma mulher falando que você perdeu os seus dois pais naquele dia. E bem, de quem que é essa voz? Porque assim, ó, a informação é importante. Você perdeu os seus dois pais no mesmo dia. Considerando os personagens que estão no filme, só tem duas possibilidades. Ou essa pessoa tá falando do Batman, que perdeu o pai e a mãe no mesmo dia, ou tá falando do Barry. Porque o Barry perdeu a mãe assassinada e o pai acabou sendo preso. Então, pro Barry, também é uma situação parecida. Ele, assim como o Bruce, perdeu seus dois pais no mesmo dia. Então, a fala dessa personagem pode ser direcionada tanto pro Batman quanto pro Barry. Agora, pro Spot começar desse jeito e ficar mostrando cenas do passado do Barry, é muito provável que essa frase esteja direcionada ao Barry. Então, quem poderia ter dito isso? E na minha opinião, só existem três possibilidades. A primeira é que foi a Sasha Calle Supergirl. Não acho que seja ela, porque a voz é um pouco diferente da Sasha Calle. Pode ter sido a voz da Iris, porque assim, ó, existe uma forte possibilidade de ser a Iris. Eu reassisti as cenas que a Iris aparece no Snyder Cut, e uma coisa que eu tinha esquecido completamente, mas é que ela sabe que o Barry é o Flash. Depois que o Barry salva ela daquela explosão do carro, ela olha diretamente pro Barry e o Barry sai correndo na frente dela. Então ela sabe. Então, se for a Iris aí, é até uma conexão com o Snyder Cut. E depois tem uma outra cena que a gente vê o Barry conversando com alguém, que também pode ser uma ligação direta com a Iris nessa cena. E isso nos leva à terceira opção, a própria mãe do Barry. Ah, Gabriel, mas como assim? A própria mãe ia estar falando dela mesma pro Barry? Isso não é possível. Na verdade, é extremamente possível, porque o Barry vai para outra terra e ele conhece a mãe dele. A gente sabe que em algum momento do filme, o Barry vai conversar com a mãe dele. E a outra coisa que a gente sabe pelos vazamentos é que existe uma super cena emocionante entre o Barry e a mãe dele. Talvez essa seja a cena que o Barry vai conversar com a sua mãe e a mãe dele vai dizer isso para ele. E se for isso, né, de fato for a mãe dele dizendo isso, é interessante as palavras que ela escolheu para usar. Você perdeu os seus dois pais nesse dia. Ela não se identifica como a mãe desse Barry. Claro, porque é um Barry de outra terra. Ela tem como filho o outro Barry. Talvez esse seja um dos pontos principais envolvendo a cena. Porque apesar de ser a mãe dele ali, não é de fato a mãe dele ali. É uma outra mãe, de uma outra realidade. É todo aquele papo que a gente conhece de realidades alternativas. De qualquer jeito, você vê pelo tom da voz que eles estão falando num nível bem sério. É pra ser uma cena dramática. Muito embora a gente não esteja vendo a cena, a imagem de fato, porque a gente tá vendo uma edição, né? A voz em cima do trailer pra dar o efeito e tal. Mas mesmo assim a gente percebe a seriedade que é a cena. Bem, aí aparece aqueles logos da Warner, da DC. Tem essa pequena cena do Flash com o visor que a gente já tinha visto antes. E é aí que começam as coisas novas de novo. Primeiro aqui, ó, tem essa cena
que o Marcelo já iria dizer. Cinema, cinema, cinema. E eu também repito, cinema. A gente vê a botinha do Flash se preparando pra correr, força da aceleração começa a expandir os objetos ali. Cara, que coisa linda isso aqui, que coisa linda essa cena. Considerando que essa cena acontece de dia, eu acho que isso daí é bem no início do filme, logo antes de começar uma cena de ação que vai envolver o Batman. Que é aquele negócio lá do hospital, né, que vai cair os bebês, eu acho que é o início dessa cena, e que inclusive depois no trailer oficial, quando a gente vê, tem uma cena que o Barry para bem na frente do hospital. Eu acho que é o início dessa cena aí. Bem, depois tem esse take novo aqui do Barry, e aparentemente ele tá na casa dele, e o ponto importante dessa cena é a roupa do Barry. É a mesma roupa que ele também usa depois quando ele conversa com o Bruce, no esconderijo dele. Que o Barry fica falando, mas eu posso voltar no tempo. E o Bruce depois vai dizer, mas você também pode destruir tudo. Então, essa cena aqui que o Barry parece estar conversando com alguém, pode inclusive ser a própria Iris, fazendo ele refletir que ele perdeu seus pais no mesmo dia, e que se ele voltasse no tempo, ele poderia salvar os dois. Mas ela só disse assim, casualmente. Mas você perdeu seus dois pais no mesmo dia. E aí o Barry responde, se eu apenas pudesse voltar no tempo. E é aí que pode dar o estalo nele. Mas ele pode voltar no tempo, ele sabe que ele pode voltar. Aí ele vai conversar com o Bruce, e o Bruce vai dizer, não, mas você não pode fazer isso. E mesmo recebendo o não do Bruce, o Barry vai acabar fazendo isso. Então assim, tudo aquilo que eu falei de que talvez essa voz seja da mãe do Barry, pode ser ainda, mas também pode ser da Iris conversando casualmente com o Flash. Então a gente tem esse take aqui que a gente vê o símbolo do Flash, que a gente já tinha visto antes. O Flash correndo nessa ponte que provavelmente vai ser imediatamente depois que ele voltar no tempo e chegar na casa dele. Esse take aqui do Batman Ben Affleck é bem no início do filme, que é praticamente a única cena do Batman Ben Affleck. O próprio Ben Affleck já confirmou isso, que a participação dele no filme é bem pequena e é bem provável que seja só esse primeiro ato aqui. O Batman vai estar indo atrás desses bandidos com a moto e depois o Barry vai aparecer. E é aqui no teaser que aparece a cena do Batman Ben Affleck. Que ele diz ali, mas você também pode destruir tudo. E enquanto a gente escuta isso, a gente vê duas cenas do Barry observando duas coisas diferentes. Um é o ataque do Zod quando ele chega ali em Metrópolis, e o outro é nesse momento amarelo aqui que a gente ainda não sabe exatamente quando acontece. Eu acho que isso daqui é uma cena no final do filme. Depois intercalamos com duas cenas do Zod que a gente já tinha visto. Essa cena do raio é quando o Flash e o Barry vai levar o jovem Barry para onde ele iria ganhar os seus poderes. Só que como o Barry do futuro vai estar ali, isso vai desencadear um pouco diferente os eventos. E é por isso que o Barry do futuro vai perder temporariamente seus poderes, e o Barry jovem vai ganhar os poderes no lugar. E aqui sim tem uma cena nova que a gente vê a Supergirl indo diretamente bater num míssil. Se você parar bem nesse frame, você vai ver que o míssil ele não parece alienígena. Na verdade, parece um míssil da Terra. Talvez esse seja o míssil que o próprio governo dos Estados Unidos disparou para ir contra o Zod. E aí talvez o míssil tenha ido em cima da Supergirl. Talvez o míssil fosse diretamente no Batwing, que depois a gente vai ver o Batwing nessa cena. Mas me parece que esse míssil aí, mesmo sendo humano, ele tá sendo uma ameaça para Supergirl ou para o Batman. E é por isso que ela vai destruir o míssil para proteger eles. Pelo menos é o que eu acho, posso estar errado. E aí a gente chega nas duas últimas cenas que são as melhores desse spot e que envolvem diretamente o Batman. Que é esse negócio do Batman caindo do céu e abrindo suas asas e atrás dele tendo o Batwing. Se vocês prestarem atenção frame por frame, vocês vão ver que o Batwing foi danificado, ele vai explodir. E é por isso que o Batman sai da nave. Isso daqui com certeza é na batalha com o Zod. No trailer oficial a gente vê o Batwing em ação e o veículo estava indo em direção ao campo de batalha onde a gente vê o Zod depois. Com certeza as cenas estão interligadas. E bem, eu realmente esperava que o Batwing ia ser destruído. Para manter a tradição dos Batwing, sempre tem que ser destruído um Batwing no filme. Aconteceu no Batman vs Superman, no Batman Forever, no Batman de 89, o Batwing é sempre destruído. E no fim a gente tem esse take aqui do Batman Michael Keaton, sem a máscara, com o uniforme do Batman. E cara, muito legal ver o Batman Michael Keaton, oficial num filme com um uniforme desse do símbolo amarelo. E o que chama mais atenção nesse frame é que o Batman Michael Keaton sem o capuz fica com o pescoço à mostra. E se vocês lembrarem, lá no Batman Returns, quando o Batman tira o capuz, ele rasga o capuz e a gente fica com aquele pescoço à mostra da borracha rasgada. E aqui não, eles foram numa abordagem diferente. Assim, eu sei que todo mundo fala mal do pescoço que não se mexe, e talvez até por isso eles quiseram tirar o tal do pescoço que não se mexe.
Mas aquele pescoço lá do Batman Returns tem um certo charme, sabe? Eu sempre gostei daquela cena que ele rasga o capuz e fica com parte do pescoço ali e o rosto sem. Pô, eu sempre achei aquela imagem tão icônica. Até tava nutrindo uma esperança de ver isso no filme, mas tudo bem, é uma abordagem diferente. E bem, é aqui que termina o spot. E olha, para um spot de 30 segundos, eu achei esse spot muito bom. Teve a informação nova do áudio ali, teve 2 novos frames do Batman Michael Keaton, a cena cinema do Flash correndo. Então assim, ó, já vai se preparando psicologicamente, porque a partir do mês que vem, vai estar cheio de spot, cheio de cena do filme, porque a Warner vai apelar. Aí ela vai. Vai ser spot toda semana, todo dia, com Batman, com Flash, com Zod, com Supergirl, pra vender o filme de todos os jeitos possíveis. Aliás, no dia que acontecer a CinemaCon, é o dia que a Warner vai divulgar o segundo trailer do Flash. E bem, aí eu imagino que vai ser o trailer final. Porque o filme agora é em junho, a gente já tá em abril. E assim, ó, apesar do teaser ter algumas cenas novas, eu não tô muito preocupado com essa questão da Warner divulgar demais, divulgar de menos. Porque olha, depois do filme do Shazam, eu coloquei na minha cabeça que tem que colocar tudo. Coloca tudo. O importante, na visão da Warner, é que esse filme consiga fazer muito dinheiro. E é por isso que eu tô com esse palpite aí que a Warner vai apelar bastante nos spots e talvez até no trailer. E agora vamos pro outro assunto, que é a questão do elenco, né, do Creatures Commando e a polêmica envolvendo os atores do Guardiões da Galáxia no DCU. Porque assim, as coisas estão um pouco conectadas. Deixa eu começar falando aqui do elenco do Creatures Commando. Quem vai ser o Rick Flag Sr., que é o pai do Rick Flag nessa história, é o ator Frank Grillo. Quem vai ser a princesa Ilana Rostovich é a Maria Bakalova. E assim, ó, essa é uma personagem nova da história. Não existe dentro do lore da DC, o James Gunn que criou ela. Quem vai ser a noiva do Frankenstein é a Indira Varma. O Frankenstein vai ser o David Harbour. Isso aí, o David Harbour, lá da série do Stranger Things. E que recentemente esteve lá no filme da Viúva Negra. A Nina Marzouski vai fazer a Zoe Chao. O Dr. Phosphorus, né, que é um vilão do Batman, vai ser interpretado pelo Alan Tudyk, que é o mesmo ator lá da Patrulha do Destino. E o Sean Gunn, né, que é o irmão do James Gunn, vai fazer o Doninha e o robô G.I. E uma coisa que é muito importante ressaltar sobre esse elenco das animações, que às vezes as pessoas estão, mas é animação, o elenco não importa tanto porque eu vejo dublado. Nesse caso é muito importante porque o James Gunn disse que quem fazer um personagem da versão animada vai fazer no live action. Então todos esses personagens aqui, eles podem eventualmente aparecer numa série live action, talvez até na série da Amanda Waller, e aí sim a gente vê eles no live action. Eu acho muito legal o personagem que vai fazer no live action fazer no desenho. E principalmente quando as coisas estão no mesmo universo. Enfim, todo esse elenco aqui, não tem o que reclamar, acho que tá bem legal. Essa série animada do Creature Commandos, apesar de não ter muito hype, eu quero sempre lembrar, né, que quem escreveu todos os episódios foi o James Gunn, e recentemente ele também confirmou que ele foi o diretor, né, que captou as vozes dos atores, porque ele queria garantir que os atores iriam interpretar as vozes do jeito que ele queria na animação. Então, apesar dele não ser o diretor dos episódios, foi ele que dirigiu a captura de áudio. Acho que isso é bem importante também. Mas bem, vamos pro ponto da polêmica. Porque como começou esse papo de elenco e o James Gunn estava online nas redes sociais, as pessoas começaram a perguntar sobre ele escalar outras pessoas que ele já trabalhou antes. Como, por exemplo, o elenco do Guardiões da Galáxia. E ele disse que ele chegou a conversar com algumas pessoas do elenco do Guardiões da Galáxia, sim. E aí se iniciou uma discussão sobre quem que os atores do Guardiões da Galáxia poderiam fazer no DCU. E olha, em termos de fancasting eu deixo tudo pro James Gunn, mas eu queria comentar um fancasting que tá acontecendo bastante, que inclusive tem até fanart em cima, que é o Chris Pratt para ser o Gladiador Dourado. E assim, ó, não é que eu seja contra o Chris Pratt ser o Gladiador Dourado. Talvez ele venha a ser o Gladiador Dourado e seja muito bom. É só que eu não gostaria que isso acontecesse, sabe? Todos os atores que tem no planeta Terra tem que escolher justamente o Chris Pratt, que é, tipo, a escolha mais segura possível para ser o Gladiador Dourado. Não tem mais ninguém. O problema é que o Chris Pratt já tava no filme do Mario, já tava naquele filme lá do Jurassic Park, já tava no Guardiões da Galáxia. Pô, velho, chega. Pô, assim, ó, se é pra pegar o Chris Pratt e colocar ele em algum personagem da DC, deixa ele ser coadjuvante, ele não precisa ser protagonista da série do Gladiador Dourado. Escolhe um personagem menor. Porque eu acho que é isso que pega, sabe? Ele era o protagonista do Guardiões da Galáxia, e aí ele seria também protagonista da série do Gladiador Dourado. E sem falar que eu acho que o Glenn Powell seria muito mais Gladiador Dourado que o Chris Pratt. Mas toda a vida eu acho que ele ia ser muito melhor.
E assim, ó, todos os atores que estão ali no Guardiões da Galáxia, eu acho que todos eles são muito bons. Até o Chris Pratt, que eu tô criticando aqui. É só que cansa um pouco ver sempre o mesmo tipo de ator no mesmo tipo de papel. E eu acho que isso vale especialmente pro Chris Pratt. Do cara que faz a piada em situação inconveniente, que ele sempre dá um jeito de escapar do problema. Vai dizer que o Chris Pratt não faz sempre esse papel? Ele faz sempre esse papel. Então, assim, se colocar ele, coloca ele num outro lugar. Sei lá, o Rei dos Condimentos, faz ele ser um vilão, é muito mais legal. Era isso que eu queria comentar sobre esse negócio do elenco do Guardiões da Galáxia. Eu quero todos eles no DCU. É só que eu quero eles nos papéis certos. Eu não quero que achem um equivalente ao Drax pro Dave Bautista ser o dentro do DCU, sabe? O pessoal tava comentando esses dias o Dave Bautista ser o Hugo Strange. Pô, velho, eu acho que poderia ser um ótimo Hugo Strange. Ele já vem recentemente tentando se firmar como um ator que faz papéis um pouco mais sérios. E ele, como Hugo Strange, talvez fosse o momento da vida dele. Sem falar que se você coloca uma maquiagem nele ali, ele vai ficar idêntico ao Hugo Strange das HQs. Porque todo mundo fala, né? Ah, o Dave Bautista tem que ser o Bane. Cara, sou contra o Bane. Queria que fosse o Hugo Strange. E beleza, agora vamos pro último assunto do vídeo de hoje, que é o rumor do possível diretor do filme Authority. Que, vejam só, tá circulando o nome do Matthew Vaughn. Que, olha, talvez seja um dos melhores diretores para poder fazer esse filme. Porque é bem a cara do Matthew Vaughn. Que ele já fez o Kick-Ass, ele já fez o Kingsman, ele fez o X-Men Primeira Classe. Ele com certeza tem a experiência e o gabarito para fazer um excelente filme de autoridade. E olha, assim, eu até fico um pouco chateado, porque o Matthew Vaughn é tão bom que ele poderia até fazer um filme do Batman. Principalmente na cena de ação, como ele conduz a narrativa na cena de ação. Sabe, ter ele é uma notícia boa em qualquer filme que ele aparecer. Filme do Batman, filme do Superman, filme da Mulher Maravilha, filme da Autoridade, qualquer filme que ele aparecer, pra mim, é um ótimo nome. E de todos os filmes que a gente tem listados no DCU nesse momento, com certeza o que mais encaixa dentro do perfil dele é a Autoridade. Pô, ali a cena de ação do Kingsman, tá louco, velho. Aquilo dali dá pra fazer com autoridade e vai ser 10 de 10. Vai ser 10 de 10. Agora, também tem um outro ponto do filme da Autoridade, e que isso também é um rumor, que é que o roteirista do filme vai ser o Jeremy Slater. E bem, o Jeremy Slater é o roteirista do filme do Quarteto Fantástico. Não dos anos 2000, o recente, aquele que flopou, o pior filme de super-herói de todos os tempos. Junto com o Esquadrão Suicida. Ruim, péssimo, horroroso, tudo de ruim tem naquele filme. E ele também foi roteirista do Cavaleiro da Lua. Bem, o Cavaleiro da Lua já é bem melhor que Quarteto Fantástico. Só que eu também não acho tudo isso. Cavaleiro da Lua, pra mim, é uma coisa assim, ó, muitos altos e baixos. Tem um episódio que é maravilhoso, que é o episódio 5. Esse sim é muito bom. E ali o resto são 5 episódios aleatórios e um final muito ruim. Os caras simplesmente abriram mão de ter uma cena de ação pra fazer uma pegadinha de memória ali que, meu Deus do céu, nunca mais façam isso. Agora, esse roteirista aí também participou de uma outra série, que é o Umbrella Academy, mas ele não participou como roteirista, ele é até acreditado como roteirista, mas ele estava muito mais como um produtor ativo dentro da série. Não foi ele quem fez o argumento dos episódios. Então, assim, é um nome que tem altos e baixos. Ele participou de uma coisa boa, participou de 2 coisas ruins. Se for ele mesmo o roteirista do Authority, vamos torcer que ele esteja num dia iluminado. O dia que ele escreveu o roteiro vai estar a lua em cima dele, né, dando toda a sorte possível. Porque assim, até um Rattata level 1 pode ganhar de um Mewtwo level 100. Só precisa estar a estratégia certa num dia de sorte. Então vamos ver, não é porque ele fez 2 coisas ruins que o Authority vai ser ruim. Mas também é um rumor, vamos esperar para ver se vai ser ele mesmo que vai escrever o roteiro da Autoridade. E mesmo que seja, outras pessoas também devem olhar o roteiro, não vai ser só ele. O lado bom disso tudo é que é muito difícil você errar o roteiro do Authority. É muito difícil, mas é muito difícil. Inclusive essa HQ, quando saiu, todo mundo dizia que já era um negócio muito cinematográfico. Assim, ó, não tem muito o que inventar, é só transpor o que tá no quadrinho pro cinema, não é difícil. Sabe aquele papo que diz que Watchmen é inadaptável pro cinema? A Autoridade é completamente o oposto, é praticamente 5, 6 histórias, com 5 HQs cada história, em formato de filme. É fácil fazer isso daí, não tem muito o que errar. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. O roteirista, fica um pouco desconfiado, mas o diretor, se for mesmo o Matthew Vaughn, eu acho que pode dar muito bom. Porque até o Matthew Vaughn pode pegar um roteiro nota 6 e transformar o filme num filme nota 8. Porque ele já fez isso no passado. Mas enfim, galera, essas são as novidades da DC. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dale DC!